Olá, aqui é a professora Vânia e nós vamos conversar novamente sobre números primos. Os números primos, eles só têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Alguns exemplos aqui, ó. O 0 aceita qualquer divisor. O 1 é apenas o 1, mas o 2, ele aceita apenas o 1 e o 2 como divisor. O 3, apenas o 1 e o 3. Significa que 2, 3, 5, 7 são números primos, só tem o 1 e o próprio número como divisor. 4, 6, 8, 9 são números compostos, tá? E eles não são considerados números primos. Todos esses números compostos, eles podem ser escritos por uma multiplicação de números primos. Lembrando que 0 e 1 não são primos e nem compostos. E o único natural par que é primo é o número 2, ok? É o que está aqui embaixo na última linha. Muito bem. Então, olha só, como que a gente pode reconhecer um número primo? Então, olha só, essa palavrinha, primus, é uma palavra latina que significa primeiro e único, tá? Se o número natural ele não for primo, ele é chamado de composto. Isso a gente já sabe, já conversou. Existe uma regra para descobrir se o número é primo ou não. Qual que é essa regra? A gente divide o número, por exemplo, quero saber se 131 é primo. A gente divide esse número pelos números primos menores que ele, até obter um quociente. O que é quociente? O resultado da divisão. Até que o resultado da divisão seja menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões for exata, o número primo. Se qualquer uma das divisões for exata, o número não é primo. Vamos ver o exemplo. Então, 173, será que ele é primo? Então, a gente vai dividindo por números primos, né? Por 7, por 11, por 13. Olha só, quando eu divido por 7, a gente obteve um número 24 que é maior do que o próprio quociente, né? Do que é maior. Ó, quociente tem que ser menor ou igual ao divisor. Então, 24 é maior que 7. Então, ainda não dá para saber se é primo. Dividir por 11. 173 dividido por 11 é 15. 15 ainda é maior do que o divisor. Então, o que acontece? Não sei ainda se ele é primo. Mas olha o que acontece quando eu divido por 13. Ele fica igual. E daí, eu tenho que observar o resto. Se o resultado quociente for igual ou maior que o divisor, que é esse número aqui que eu escolhi, se o resto for zero, é exato. Se o resto não for zero, ele é primo, tá? Então, eu tenho que observar o quê? O resultado do resto, tá? Então, ó, não obtive resto zero, então significa que este número é primo. Vamos lá. E será que 401 é primo? A mesma coisa. Não vou dividir por 2, nem por 3, nem por 5, porque não termina em zero. Então, o 5 porque não termina em zero, 2 porque não é par, e o 3 porque 4 mais 1 é 5, e 5 não está na tabuada do 3. Lembra dos critérios de divisibilidade que nós usamos? Eles serão bem importantes agora para acelerar nosso raciocínio. Então, vou dividir por 7, deu 57. Esse daqui é maior que 7, ainda não posso saber. Dividir por 11, que é o próximo número primo, não dá para saber também, porque 36 é maior que 11. Daí, vou dividindo, cheguei aqui no 23. 401 dividido por 23, o resultado deu um número menor que 23. Deu menor. Então, agora eu vou observar o resto. Tem resto. O resto não é zero. Então, significa que esse número é primo. Então, ó, se eu obter uma divisão exata, o número não é primo. Se eu não obter uma divisão exata quando o quociente ficar menor do que o divisor e tem um resto que é diferente de zero, então significa que esse número é primo, tá? Mas não se preocupem com isso. O mais importante é o que vem agora, ok?